nossa palavra de hoje é preparem-se. A gente vai conversar hoje sobre Mateus capítulo 25, do versículo 1 em diante. Vamos falar sobre a parábola das 10 virgens. Você pode abrir a sua Bíblia. O texto base vai ser a parábola das 10 virgens, mas hoje a gente vai mergulhar muito no assunto. Então, assim, com muito amor e carinho, eu quero te dizer que a gente vai explorar muitos versos, muitos versículos hoje. A gente vai caminhar por esse assunto de forma profunda. E se você não tem tanta habilidade na anotação, fique tranquilo, essa palavra vai para o YouTube. E eu te peço muito assim que você coma, deguste. Se você quiser também anotar tudo, mas depois reassistir, reouvir, te aconselho que vai ser muito edificante para a sua vida. Amém? Vamos orar? Pai querido, nós te apresentamos os nossos corações nessa noite e mentes. Te peço que o Senhor possa blindar esse ambiente agora com o teu sangue, tirando toda a distração, todo o sono, todo o cansaço, e que a gente consiga absorver a mensagem do Senhor para as nossas vidas nessa noite. Nós te pedimos que o Senhor traga aquela revelação personalizada, específica para a vida de cada um, aquilo que só o teu Santo Espírito sabe fazer. Fala particularmente com cada um aqui nessa noite, que essa mensagem seja uma chave virando, um divisor de águas nessa noite. Assim nós oramos em nome de Jesus. Amém. Mateus capítulo 25, versículo 1 diz: Então, o reino dos céus será semelhante a 10 virgens que, tomando as suas lâmpadas, saem ao encontro do noivo. 5 delas eram insensatas e 5 prudentes. Ora, as insensatas, tomando as lâmpadas, não levaram consigo azeite. As prudentes, porém, levaram azeite em suas vasilhas juntamente com as lâmpadas. E tardando o noivo, cochilaram todas e dormiram. Mas à meia-noite, ouviu-se um grito: Eis o noivo, saí-lhe ao encontro. Então todas aquelas virgens levantaram e prepararam suas lâmpadas. E as insensatas disseram às prudentes: Dai-nos o vosso azeite, porque as nossas lâmpadas estão se apagando. Mas as prudentes responderam: Não, pois de certo não lhe chegaria para nós e nem para vós. Ide aos que vendem e comprai para vocês. E tendo elas ido comprar, chega o noivo. E as que estavam preparadas entraram com ele para as bodas e fechou-se a porta. Depois vieram também as outras virgens e disseram: Senhor, Senhor, abre-nos a porta. Ele, porém, respondeu: Em verdade vos digo, não vos conheço. Vigiai, pois, não sabeis nem o dia e nem a hora. Essa parábola ela é um conjunto de mensagens. A parábola das 10 virgens não é um texto isolado na Bíblia. A parábola das 10 virgens ela faz parte de um sermão sobre escatologia, sobre fim dos tempos do próprio Jesus pregando. Jesus começa a falar do fim dos tempos e da volta dele no capítulo 24 de Mateus. Então ele vai falando por todo o capítulo 24. E no capítulo 25, eu acredito assim, que o negócio era tão profundo, e ele começa a contar então 3 parábolas. Ele fala a parábola das 10 virgens, a parábola dos talentos, e ele fala a separação das nações. Então ele começa a dizer, olha, o reino de Deus parece, olha, ele se compara, é igual a, faz sentido como se fosse. Então ele começa a contar parábolas para que a galera comece a entender a profundidade do sermão que ele está ministrando. Então, esse conjunto, eles enfatizam, no mínimo, 3 assuntos poderosos aqui que nós vamos falar. O primeiro assunto poderoso é o retorno de Jesus. Desse conjunto desse sermão, do capítulo 24, as 3 parábolas, Jesus ali vai enfatizar, primeiro, o seu retorno, a sua volta. Segunda coisa, ele vai enfatizar é a preparação para esse dia. E a terceira coisa é a porta fechada. A porta fechada, eu não sei se vai ter tempo para a gente tocar nesse tópico, porque vocês sabem que eu não gosto de abrir uma caixa de minhocas e deixar pontas soltas e não ter como explicar, só
sapecar um assunto assim de qualquer jeito. Para mim, isso não é edificante. E gera mais tropeço do que edificação. Então, eu não sei se a gente consegue entrar hoje aqui no assunto da porta fechada. Mas é interessante porque a porta fechada ela é a impossibilidade de salvação. A porta fechada fala daqueles que não serão salvos, daqueles que não entrarão no reino, daqueles que não vão chegar à mesa das bodas do Cordeiro. E isso é bem profundo também. Mas o primeiro tópico que a gente vai entrar aqui é o retorno de Jesus. O assunto da volta de Jesus ele é basilar, ele é fundamental no cristianismo. A volta de Jesus, existem muitas coisas que são construídas sobre a volta de Jesus. Te confesso que antigamente a gente via bem mais falar sobre isso nas igrejas. Tinham bem mais mensagens sobre a volta de Cristo, tinham bem mais mensagens sobre esses tipos de assunto. Não sei se hoje é por incompetência teológica ou simplesmente não é ou é desinteressante falar sobre assunto nas igrejas, mas porque é um assunto, meus amigos, que tocar nesse assunto é sacudir muita coisa no nosso meio. E pasmem vocês, existem igrejas que não acreditam mais que Jesus volta. Existe uma doutrina de pensamento que pensa que Jesus já voltou. E que agora a gente vive num hiato na história, numa fenda temporal. E agora o que vai ter são as guerras, o Armagedon, e aí tal, e de repente, pum, desce a Nova Jerusalém ataviada e tal. Pá. Só que algumas coisas não se sustentam dessa doutrina. É uma doutrina muito fantasiosa, é uma doutrina muito, sabe, estilo filme da Marvel, assim, é muita viagem, é muita loucura, meu irmão. Em Apocalipse, capítulo 19, versículo 7, diz o seguinte: regozijemo-nos e exultemos, e damos-lhes glória, porque são chegadas as bodas do Cordeiro, e a sua noiva já se propagou. Em Apocalipse, o texto que a gente leu agora, fala que, no calendário de Deus, o próximo acontecimento é a volta de Cristo. No calendário de Deus, a única coisa que falta acontecer é as bodas do Cordeiro. É a volta do Senhor. É o nosso, Paulo fala, a nossa reunião com Ele eternamente. Sabe, não tem mais nada que você possa dizer, falta isso aqui acontecer. Não, não tem. Não tem mais nada para acontecer, a não ser a volta de Cristo. E quando se trata do retorno, o próprio Jesus disse, olha, João 14, versículo 2 diz, na casa do meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu não teria dito, vou preparar-vos um lugar. E se eu for preparar um lugar, virei outra vez e vos tomarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, vocês também estejam. No mesmo capítulo de João 14, no verso 16, ele fala, olha, verso 18, perdão, não deixarei vocês órfãos, eu voltarei para vocês. Ele mesmo disse, olha, eu vou voltar. E aí tem gente que diz o seguinte, não, isso é Paulo pregando sobre a volta de Cristo. Não, nós lemos agora, Jesus falou que ele iria voltar. Em Atos, capítulo 1, versículo 9, nós temos uma promessa muito poderosa aqui. Diz assim, beleza, Gabriel, corre comigo. Tendo ele dito essas coisas, foi levado para cima, enquanto eles olhavam, e uma nuvem o recebeu, ocultando dos seus olhos. Estando eles com os olhos fitos nos céus, enquanto ele subia, eis que junto deles apareceram 2 varões vestidos de branco, os quais eles disseram, varões galileus, por que vocês estão olhando para o céu? Este Jesus, dentre vós, que foi levado ao céu, há de vir, assim como vocês o viram ir. O que acontece aqui nessa cena é muito doida. Jesus, depois de morto, ressuscita, passa então 40 dias junto com os apóstolos, calibrando a mensagem, calibrando o evangelho. E aí ele começa a ensinar os apóstolos, e depois de 40 dias ele está no Monte das Oliveiras, conversando com os seus discípulos, e aí ele começa a subir. E aí ele vai subindo, aí as nuvens o cobrem, e aí aparecem 2 anjos do lado dos discípulos, dos apóstolos. E aí esses 2 anjos falam, por que vocês estão olhando para o céu? Da mesma forma que ele subiu, é a forma que ele vai descer. Eu lembro que
Quem aqui sabe o que é videocassete? Levante a mão, deixa eu ver. Eita, tem muita gente, glória a Deus. Tem um pessoal aqui que não chegou a pegar videocassete. Nunca viu videocassete? É louco, né? A troca de geração é muito doida, cara. Videocassete tinha uma fita VHS, que era desse tamanho aqui assim, você botava no videocassete. E tinha um botão chamado rebobinar. O que é que esse botão fazia? Ele rebobinava a fita. Por exemplo, a fita vai correndo assim, e aí a gente tinha que entregar na locadora rebobinado. Aí voltava todo o filme, para quando a pessoa botasse lá, voltasse para o início do filme. Essa cena, para mim, é a promessa do rebobinar. Por quê? Da mesma forma que você está vendo Jesus ir, é a mesma forma que ele vai voltar. Ele estava no Monte das Oliveiras pregando e a nuvem o cobriu. Da mesma forma, virá uma nuvem quando ele desce no Monte das Oliveiras. Da mesma forma, é o que o anjo está falando, da mesma forma que vocês viram subir, é a mesma forma que vocês vão ver ele descer. E é muito louco isso. O apóstolo Paulo, ele trata dessa volta de Jesus como uma promessa. 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 14, que diz: porque se cremos que Jesus morreu e ressurgiu, assim também aos que dormem, Deus, mediante Jesus, os tornará a trazer junto com ele. Dizendo-vos isto pela palavra do Senhor, que nós, os que ficamos vivos, para a vinda do Senhor, de modo que algum precedente já os que já dormem. Perdão, de modo algum não precederão os que já dormem. Porque o Senhor mesmo descerá do céu com um grande brado e voz de arcanjo, ao som da trombeta de Deus. Os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficaremos, seremos arrebatados juntamente com Ele, nas nuvens, ao encontro do Senhor nos ares. Assim estaremos para sempre com o Senhor. Portanto, consolai-vos uns aos outros com essas palavras. Paulo está dizendo, olha, se console com isso. Ele voltará. Ele virá para nos buscar. Sabe, algumas parábolas de Jesus dá até a entender que ele vai demorar, né? A gente acabou de ler aqui, diz assim, olha, ele tardando o noivo, elas dormiram, mas o que nós temos que entender é que no fim dos tempos haverá um aceleramento das coisas. A diferença dos sinais antigamente para os sinais hoje em dia é que sempre teve guerra, sempre teve guerra, sempre teve peste, mas era espaçadamente. E aí a Bíblia compara a volta de Jesus com as dores de parto. O que são as dores de parto? São contrações que vão começando, e aí vai sentindo, depois o espaço entre uma contração e outra começa a encurtar. E assim, então, os sinais começam agora a acontecer um atrás do outro, as coisas vão encurtando. E esse aceleramento repentino já está no nosso meio. Agora, o que acontece é que nós, eu e você, precisamos ter uma expectativa por essa volta, por esse momento. Porque a gente começa a viver uma vida cristã como se Cristo não fosse voltar. Eu falei essa semana com alguns amigos, pastores, e eu disse para eles assim, vocês estão ligados que nós estamos lascados, né? Eles disseram, que é isso, pastor Tom? Eu falei, estou falando. A Bíblia diz, não sejam muitos de vocês mestres, porque haverá mais rigor sobre vocês. Vocês estão ligados que a gente sabe muita coisa, né? Aí os caras ficam, não, eu sou teólogo, eu sou bacharel, Você fica ligado, viu, filho? Que o que você sabe não condiz com o que você vive, chicote estala quando o dono voltar do negócio todo. Paulo diz em 1 Coríntios capítulo 3, veja como cada um edifica a sua vida. O alicerce é Cristo. Agora cada um como sábio construtor edifique. Por quê? Porque ele volta. Porque ele volta. E essa mensagem precisa estar no nosso coração. Jesus está voltando, meus amigos. Então, o cristão deve acender essas expectativas. Sabe, os apóstolos, eles construíram a sua doutrina, a sua vida sobre a volta de Cristo. Olha o que Paulo mostra para aquele dia. 1 Tessalonicenses, capítulo 1, versículo 9. Olha o que Paulo está dizendo. Porque eles mesmos anunciam de nós qual a entrada que tivemos entre vós, e como vocês vos converteste dos ídolos a Deus para servires ao Deus vivo e verdadeiro,
e esperar do céu o seu Filho, a quem ressuscitou dentre os mortos, a saber, Jesus, que nos livra da ira vindoura. Aqui, Paulo não traz apenas a informação da sua conversão, ele traz também o propósito da nossa conversão. Ele falando, vocês sabem como nós nos portamos no meio de vocês, e como vocês se converteram para duas coisas. Primeiro, para adorar o Deus verdadeiro, e segundo, para esperar o seu Filho que virá dos céus. Paulo está dando, além de um alinhamento, está dando um propósito. Está dizendo, olha, nós somos crentes, aleluia, não é só para não fumar, para não beber, para não drogar, para não pirar doido, não. Nós somos crentes por duas coisas. Primeiro, para adorar o Deus verdadeiro. Segundo, e para esperá-lo. Para guardar a sua volta. Sabe, a volta de Jesus não era simplesmente uma informação dos apóstolos. A volta de Jesus era uma ênfase poderosa que eles davam. Ele dizia, galera, um dia o nosso papai voltará. Um dia Jesus voltará. Sabe, é na volta de Jesus que se completa a sua obra. A obra da redenção. A obra da santificação. Sabe, naquele momento que Jesus volta, em que você está sendo arrebatado aos ares, vai acontecer a última coisa com você, que é a obra da redenção, é a glorificação. Seu corpo será transformado. A Bíblia diz que tudo aquilo que era corruptível irá se transformar em algo incorruptível, santo de verdade. Amém, gente? Sabe, Hebreus capítulo 9, versículo 28 diz, assim como Cristo, oferecendo uma só vez para lavar os pecados de muitos, aparecerá uma segunda vez, sem pecado, aos que esperam para a salvação. Nós cantamos aqui agora com os santos a palavra Maranata. Maranata significa vem, Senhor. Ela é uma palavra em aramaico, quer dizer Senhor vem, ou vem Senhor. Ela é uma expressão de expectativa, o meu Senhor está vindo. Então, quando a gente diz Maranata, estamos dizendo isso, olha, vem Senhor, vem Senhor. Só que Maranata, ela não deve ser apenas uma frase no nosso meio. Maranata deve ser um estilo de vida no nosso meio. Nós devemos viver um estilo de vida que aguarda a volta de Jesus. Maranata não é só uma expectativa, é um anseio. Não, é um estilo de vida que aguarda Jesus. Quando a gente olha para alguns irmãos que tolamente dizem, eu já vi crente falar isso, mas Jesus ainda não voltou. Tem tanto tempo que ele fala, 2000 e poucos anos. Duas coisas aconteceram com essa pessoa. Primeiro, não houve uma conversão genuína. Segundo, nunca conheceu Jesus de verdade. Por quê, meus amigos? Porque a conversão genuína, ela está baseada na obra de Jesus. Você não tem o poder de se converter sozinho. Você não tem o poder de mudar as suas inclinações, os seus desejos. Você não tem o poder de mexer na sua alma, na forma que possa transformá-la para a salvação. Só Deus, só a obra da cruz pode fazer isso com você. E deixa eu te falar, os apóstolos eles tinham uma vida, e isso marca muito o meu coração. Os apóstolos viviam uma vida como se Jesus tivesse morrido ontem, ressuscitado hoje e voltasse amanhã. Vou repetir, eles viviam a vida como se Jesus tivesse morrido ontem, ressuscitado hoje e voltasse amanhã. Não tinha nada que freava aqueles homens, porque a expectativa da volta era enorme. Deixa eu te falar uma coisa. Enquanto a gente pensa, Cristo demora, talvez ele demore para voltar para a sua igreja, mas a cada dia mais, está mais perto o dia de você voltar para ele. Seja de uma forma ou de outra, você encontrará com Cristo. Eu lembro Jesus falando, dizendo, louco, essa noite pedirão a tua alma, para quem será? E a segunda frase é, o que tens preparado? Segunda coisa que a gente encontra no sermão de Jesus aqui, sobre o fim dos tempos.
Tudo bem? Amém? Quem está vivo aí? Quer acordar, pega um café lá, dá tempo. Fazer igual aqueles pregadores terroristas. Vai que é o seu último café nessa noite. Aleluia. Meus amigos, vamos para mais. Segunda coisa que é basilar, que é parte desse sermão escatológico de Jesus, é a preparação. Diga, preparação. Preparação. Fique ligado, preste bem atenção. A segunda ênfase desse sermão é a preparação. No verso 10 de Mateus, capítulo 25, ele diz: E tendo elas, as nécias, indo comprar o azeite, o noivo chegou. E as que estavam preparadas entraram. Então, a preparação, ninguém casa de supetão, no susto. De repente, oi, bom dia, tudo bem? Vamos casar? Não é assim. Primeiro que a noiva não vai se submeter a isso, né? Como assim casar? Não, casar. Vamos ali no cartório, a gente assina os papéis, toma uma coca depois, já é. Não tem como. Todo casamento precisa de preparação. E por que será que alguns irmãos, aleluia, acreditam que vai viver 70, 60 anos aí, a Deus dará, e no último instante, Jesus, te amo. Te recebo como Senhor Salvador, e entrei na boda do Cordeiro. Aos 47 do segundo tempo, o juiz já... Precisa preparação. Apocalipse, no capítulo 19, no versículo 7, fala assim, lembrando que Apocalipse 19 já está falando que no futuro vai acontecer, que já é as bodas do Cordeiro, no capítulo 19. Acho que eu esqueci de citar essa informação. Mas, lembrando agora, verso 7 diz, regozijemos e exultemos, e demos-lhes a ele a glória, porque são chegadas as bodas do Cordeiro. E a última informação é, e já a sua noiva se preparou. A noiva está pronta, preparada. E a simbologia bíblica na preparação refere-se à condição da noiva. O tipo de noiva, como a noiva estará. Olha o versículo 8, que é depois do verso 7, no mesmo capítulo 19, diz assim, e foi-lhe permitido vestir linho fino, resplandecente, puro, pois o linho fino são as obras justas dos santos. Apocalipse 16, versículo 15 diz, esse que vem como ladrão, bem-aventurado é aquele que vigia e guarda as suas vestes para que não ande nu e nem seja vista a sua nudez. Quando a gente começa a ver, então, aqui, a ênfase da simbologia, da preparação, fala de roupa, e roupa fala da condição que se encontra a noiva. Como essa noiva está produzida, preparada. Porque deixa eu te falar uma coisa, na parábola do reino, da mesa de banquete, o rei entra e ele olha todo mundo e diz, cadê as pessoas que foram convidadas? E aí diz, olha, um disse que estava ocupado, casando, outro disse que estava fazendo não sei o quê, outro estava não sei para onde. Ele fala, então vai pelas ruas, chama todo mundo para entrar para o banquete. E aí os servos vão, quando o rei chega e a mesa está cheia, ele passa olhando pela mesa e ele para numa pessoa e diz, quem te deixou entrar aqui? Por quê? Qual o ponto que faz o rei reconhecer que aquele não era um convidado? As vestes, as roupas. Ele não estava preparado. É muito fácil, meu amigo. Você chega num casamento, de repente você olha para alguém, sandália havaiana, shortão da Nike e uma camisa do Corinthians rasgada. Tá bom, na moda, é o Flamengo. Aí você olha para aquela pessoa e diz assim, ou é o decorador ou é um penetra. Só pode ser. Sabe, então as vestes falam dessa preparação. Quando Paulo vai aconselhar, olha isso, um casamento, ele usa a simbologia de Jesus e a igreja, do noivo e a noiva. E olha como Jesus quer a noiva. Olha qual é o tipo de noiva que Jesus busca encontrar. Olha qual é o tipo de noiva que Jesus espera encontrar em sua volta. Efésios capítulo 5, versículo 25, olha isso. Diz assim,
Vós, maridos, amai as vossas mulheres, como também Cristo amou a igreja, e a si mesmo se entregou por ela, a fim de santificar, tendo-a purificado com a lavagem da água pela palavra, para apresentá-la a si mesmo, igreja gloriosa, sem mácula, sem ruga, nem qualquer coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. Alguns pontos importantes nesse verso. Primeiro, o noivo se entrega por ela. Jesus já fez isso. Segundo, a santificação que vem pela lavagem da água, que é a palavra. Ele já explica a simbologia. Jesus também já deu a palavra dele. E agora ele fala, apresentar a noiva a si mesmo. Jesus não vai pegar você e dizer, olha... Não, Jesus quer você para ele, que casa com o verso de João 14, que disse, eu voltarei para vocês, para que onde eu esteja, vocês estejam também. A preparação nossa não é para viver o ministério. A preparação nossa não é para fazer isso ou aquilo. A preparação nossa é para nos apresentarmos a Ele. E essa apresentação, ele diz, gloriosa. O que é gloriosa? Você já pensou nisso? O que é gloriosa? A intenção do gloriosa não é assim, nossa, como eu sou poderosa, nossa, como eu sou a noiva de Jesus poderosa. Não. É mais simples do que você imagina. A palavra gloriosa quer dizer coberto de glória. É como se glória fosse um balde de água e alguém chega com você e joga aquele balde de água. Você está coberto de glória. Segunda coisa, ele fala, sem mácula, ou seja, mancha. Sem ruga, não está engelhado, não tem nada, sabe, por trás, escondido. Santa, separado e irrepreensível, que não pode ser repreendido. Então, perceba que o adorno da noiva é a santidade. A santidade não é uma condição apenas, a santidade é a vida da noiva. A santidade não é o que você faz, a santidade é o que você é. Porque ser santo é ser separado para Jesus. Jesus nos chama para uma santificação completa, total e profunda, meus amigos. 1 de Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 23 diz, o próprio Deus de paz vos santifique completamente o vosso espírito, a vossa alma e o vosso corpo, plenamente sendo conservados e irrepreensíveis para a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Você consegue alcançar nessa noite a profundidade disso? Quando Paulo começa a falar que o vosso corpo, a vossa alma e o vosso espírito sejam conservados santos. Não, eu não sou idólatra, eu não adoro outros deuses. O meu espírito é santo, mas os meus sentimentos, a alma, é baqueada. Não, eu me guardo meus sentimentos, meus pensamentos e tudo, mas eu tenho vícios no corpo. Paulo está falando da santidade, ela é profunda, ela pega os 3 níveis da nossa vida. O espiritual, o emocional, o físico, tudo precisa ser santo. Não é igual, acho que foi a Bia que estava me contando de uma pessoa, que a pessoa, não, quando eu estou na igreja, o meu coração é de Jesus. Quando eu estou na igreja, o meu coração é de Jesus. Mas quando eu saio de lá, meu irmão, eu faço isso, eu faço aquilo, outro, sabe, pensa. A santidade, toda a obra da santidade, o desfecho da santidade tem um propósito, se apresentar diante de Jesus. Quando ele voltar, ele quer te achar santo, meu irmão. 1 Tessalonicenses, capítulo 3, verso 13 diz, para vos confirmar os corações, de sorte que sejam irrepreensíveis em santidade diante do nosso Deus e Pai, na vinda do nosso Senhor Jesus Cristo e com todos os seus santos. Santidade não é uma opção para a noiva, santidade é a vida da noiva, é a roupa da noiva, é a veste do casamento, é a preparação, é como ela se comporta. A santidade, e ela vai apontar uma vida para Cristo, que espera Jesus. A santidade é como você vai se estará diante de Jesus. E eu não coloquei na palavra aqui, mas também eu não vou saber o endereço, mas tem um verso em Hebreus que diz assim, sem santidade ninguém verá o Senhor. Sem santidade você não será posto diante dele. Porque a Bíblia diz que há um abismo entre
vós e o vosso Deus, para aquele que pratica o pecado e vive na iniquidade. Então, quando nós falamos de santidade, nós estamos falando de preparação para pessoalmente estar diante de Jesus. Nós estamos falando não só de um estilo de vida. Muitas pessoas, quando pregam santidade, elas começam a falar que a santidade é um estilo de vida. Como? Através de atos, né? Eu não fumo, eu não bebo, eu não minto, eu não roubo, eu trabalho direitinho, eu não tenho coisas escusas, e tudo isso faz parte da santidade. Mas a santidade, ela é um comportamento de quem vive Maranata, de quem espera a volta do noivo, de quem se identifica com essa mensagem que ele voltará. Então isso te faz ser santo. Lucas capítulo 21, versículo 34 diz: olhem para vocês mesmos. E aí, fica estreito aqui. Não aconteça que os vossos corações se carreguem de tanta glutonaria, de embriaguez, de cuidados com essa vida, e que aquele dia vos sobrevenha de improviso como um laço. Porque há de vir sobre todos os que habitam sobre a face da terra. Vigiai, pois, em todo o tempo, orando, para que possais escapar de todas as coisas que hão de acontecer, e estar em pé na presença do Filho do Homem. Esse texto de Lucas 21, ele é tão profundo que dá para ter uma mensagem só sobre ele. Primeiro, ele está falando o seguinte: olha, vigiem e aconteça que você não seja enredado pelos seus sentimentos, que você não seja glutão e embriagado. Essas duas palavras, hoje, se a gente começar a falar isso na igreja, as pessoas não entendem isso como pecado. Por exemplo, o que é glutonaria? É comer acima do necessário. Comer muito. O que é embriaguez? É só com álcool? Não. É paixão. Embriaguez é paixão. Tudo aquilo que tu te apaixonou. Por exemplo, não sei você, eu tenho problema com embriaguez. Não bebo uma gota de álcool. Mas eu sou o tipo do cara que, por exemplo, se eu começar a ver uma série, se eu não vigiar, eu vou até o final, só dou uma cacetada. Você está apaixonado. Tem um sorvete que eu gosto. Se deixar, eu sento como o pote inteiro. E aí já é duas coisas juntas, tanto a paixão quanto a glutonaria. Mas algumas coisas começam a roubar a gente. Os cuidados da vida. Sabe, a preocupação de vencer. A gente começa, eu preciso comprar minha casa própria. Aí eu vou me enredando por causa disso. Percebe que Lucas está falando não só de pecados, o adultério, o não sei o quê, ele está falando de coisas rotineiras que vão tirando a gente do quê? Do foco de uma vida santa. Você sabia que o pecado entrou por causa de uma comida? O pecado entrou por causa de uma comida. E o fim também será numa mesa de banquete. A comida ela tem poder de perdição e de salvação na nossa vida. E aí perceba que Lucas está dizendo aqui que a santidade não é só não se entregar à carne. A santidade, ela é uma vida devota, santa, de alguém que espera a volta do noivo. De alguém que tem essa expectativa de encontrar Jesus nos olhos. Sabe, eu vejo, eu sou um cara muito observador. E quase todas as vezes que acontece uma desgraça, uma guerra, uma coisa, aí o pessoal começa a falar, né? A volta de Jesus. A ovelha começou a rodar em círculo. É sinal da volta de Jesus. Nem é. Mas
A água transbordou não sei aonde, deu uma enchente lá. Ah, é sinal da volta de Jesus. Qualquer coisa que é meio anormal, as pessoas começam a dizer que é sinal da volta de Cristo. Às vezes não é. Às vezes é uma loucura mesmo que acontece. Mas aí, o que rola? Geralmente, aí eu vi um vídeo e eu achei isso engraçado. Daquela Baby do Brasil. Ela estava no Carnaval de Salvador e pai, tá, você quer o trio da Ivete passando. Aí ela pega o microfone e diz assim: nós estamos em Apocalipse, Jesus está voltando. No meio do Carnaval de Salvador. Aí todo mundo, louca, louca, doida, falando no Carnaval, tá chapada, alguma coisa, voltou a beber, irmã, pronto. E aí tinha um influencer lá. Aí esse influencer posta o vídeo no outro dia dizendo assim: gente, Jesus não pode voltar não estou pronto não. Rapaz, tá todo mundo bebendo, endoidando no meio do Carnaval. Do nada, a Baby do Brasil lança, estamos em Apocalipse. Gente, me caiu um temor aqui. E não sei o quê, será que é verdade? Será não sei o quê? Aí começa a falar, sabe? Por quê? Porque as pessoas elas estão desfocadas. Quando esse assunto é trago à tona, Jesus está voltando, crente começa a dizer: não, ainda não. Peraí, não. Tem um negócio para consertar ainda, não dá, nem Jesus. Não te faz não de voltar agora, pelo amor de Deus. Por quê? Tem um verso que nos persegue, né? Que os homens amaram mais as trevas do que a luz. Crente tem medo de morrer, cara. Crente tem medo de encontrar com Jesus de verdade. Meu amigo, se Jesus voltar aqui agora e dizer assim: beleza, cheguei, Éder, é nós dois, só nós dois. Não, Jesus, começa a falar com todo mundo primeiro aí, depois a gente conversa. Porque você diante de Deus, sozinho, a sua vida, a sua responsabilidade, a sua hora. E aí? Sabe, é hora da gente despertar. É hora da gente acordar de um cristianismo sonolento e medíocre, sabe? A vigilância e preparo não é igual quando a sua mãe dizia assim: vai encher as garrafas, menino. E aí ela saía e você ia para a rua jogar bola. Quando ia dando 10 minutinhos assim, você sabia que ela ia voltar, você corria para casa rápido, e aí enchia a garrafa e deixava lá. Quando ela chegava, estava cheia, mas tudo quente. Sabe o que é isso? Irresponsabilidade espiritual. Porque não houve preparo, não houve obediência. E aí, cara, isso fere, isso vai sabotar um dos maiores princípios do cristianismo, que é relacionamento e intimidade. Eu não vou ter relacionamento, eu não vou ter intimidade. Mas quando eu começar a perceber que o bicho vai pegar, eu converto dentro para a igreja. Romanos capítulo 13 diz, Romanos 13, 11, e isso fazei, conhecendo o tempo, que já é a hora de despertardes do sono, porque a nossa salvação agora está mais perto de nós do que quando nós cremos. A noite é passada e o dia é chegado. Dissipando, pois, as obras das trevas e vistamos das armas da luz. Andemos honestamente como de dia, não em glutonarias e bebedeiras, não em imundícies e dissoluções, não em contenda e inveja. Os apóstolos, então, eles estão pregando sobre, gente, prepare-se para esse dia. Prepare para você não ser achado em falta. Prepare para você poder estar diante dele de pé. Prepare para ele chamar a tua senha, chamar o teu nome. Prepare-se para que, naquele grande dia que ele voltar, você receba o seu galardão e você receba o maior galardão que alguém vai receber, é estar com ele eternamente. Por que você é cristão? Para que você é cristão? Vou te falar por quê e para quê. Você é um crente em Jesus Cristo para habitar com ele eternamente. Se não tiver essa intenção no seu coração, você não converteu, meu amigo. Se não tiver a intenção de morar com Jesus eternamente, deixa eu te falar, você não é um cristão, gente. Não, eu sou crente porque vou para a igreja. Não, mentira, você vai para a igreja porque você é crente. É diferente.
Ah, eu oro porque... Não, eu sou crente porque eu oro. Não. Você ora porque você crê nele. Crê que ele te ouve, crê que ele vai te responder. Tudo que você faz é porque você acredita que ele é um Deus vivo, real, não está morto, ressuscitou. Que ele é um ser real, não é uma poeirinha, um arrepiar, aleluia. Não, Jesus é uma pessoa e ele vai voltar, meus amigos. Último tópico seria a porta fechada. Não sei se eu consigo. Acho que não vai dar. Porque na comparação bíblica... Meu Deus, estou com medo de pincelar e não consegui. A igreja romana inventou uma parada chamada purgatório. O que é isso? Que depois que a porta fecha, Jesus volta, ou você morre, você tem uma segunda chance lá. E aí, de repente, se uma galera que pagar indulgências, orar por você, fazer algumas rezas, acender algumas velas, e aí, de repente, você sai desse estado pré-morte, pré-condenação ou pré-salvação. É uma antessala, ou do inferno ou do céu, é o purgatório. E aí você é retirado de lá. É muito bonito, muito legal, se não fosse heresia. Por quê? Não tem um texto bíblico que possa basilar isso. Não tem uma doutrina cristã com as escrituras que possam respaldar o purgatório. Simplesmente. Isso é tradição da igreja romana. E aí o que acontece é o seguinte, muita coisa é produzido após a porta fechar. Existe uma série chamada Deixados para Trás. E aí todo mundo é arrebatado, e aí a desgraça começa a acontecer, e depois as pessoas vão se salvando e tal. Ai, agora é só eu sofrer por Cristo que eu sou salvo. É só eu morrer e não sei o quê, e tal, e pá. Biblicamente falando, não há nenhum pensamento que concorde com isso. Nenhuma porta se abriu depois que fechou. Por exemplo, as 10 virgens. O que aconteceu com as insensatas quando elas chegaram depois? Bateram. Aí o noivo disse, eu não te conheço. Tchau. No capítulo 24, Jesus está explicando e dizendo, olha, naquele dia que viu tal e tal, e ele começa a usar a comparação de Noé. Ele diz, naquele dia será semelhante nos tempos de Noé. E aí ele começa a dizer o seguinte, as pessoas casavam-se e davam-se em casamento. Olha só, Mateus capítulo 24, verso 37. Consegue pôr para mim aí? Deixa eu ler o texto. Pois como foi dito nos dias de Noé, assim será também na vinda do Filho do Homem. Portanto, assim como os dias anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, casavam-se, davam-se em casamento, até o dia que Noé entrou na arca, e não perceberam que veio o dilúvio, e levou a todos, e assim será também na vinda do Filho do Homem. Então, aparentemente, existe mais texto que diz que depois que a porta fecha, não abre. Entenda que, mas vai existir salvação na grande tribulação? Sim, haverá. Mas haverá uma outra perspectiva, porque aqueles que receberam a oportunidade e não abraçaram, eles não irão. A Bíblia está dizendo, não tem porta aberta depois que ela fecha. Você entende isso? E aí muita gente começa a dizer, não, mas depois que aí você dá uma orada, se arrepende. Porque isso fere o relacionamento com Cristo, isso fere a profundidade naquilo que você está recebendo agora. Isso fere a profundidade. Cara, você teve uma vida inteira para relacionar-se com Cristo. Você teve uma vida inteira para viver, conhecer, andar com Ele. Você teve uma vida inteira para caminhar com Jesus, recebendo ensinamentos como esse, palavras como essa. E um negligente não irá para o céu, meu amigo. Um nécio. Algumas traduções dizem, as 10 loucas, as 10 insensatas, as 10 nécios, as 10 sem... é 5, né? Perdão, já estou multiplicando o negócio aqui. 5 insensatas, 5 loucas, 5 nécias, 5 sem entendimento,
5 pessoas que fizeram da igreja um clube social e não um lugar de santos reunidos. 5 pessoas 5 virgens ou 5 noivas que escolheram fazer do cristianismo apenas um status externo e não uma vida pessoal com Cristo. Conselho de amigo para você hoje. Hoje, queria muito te pedir que você me visse como teu amigo. Meu conselho para você hoje. Se santifique ao Senhor. Se separe para Jesus de verdade. Vai no teu celular e apaga aqueles contatos, bloqueia aqueles contatos que te fazem pecar e viver numa vida afundada no pecado. Devolve aquilo que não é seu, que está na sua casa. Pede perdão para aquela pessoa que você é tretado, enrolada. Libera. Ai, morreu para lá, te perdoo, também me perdoa. Pare de usar o seu corpo, a sua alma e o seu espírito para coisas que não agradam ao Senhor. Pare de procrastinar a sua vida com Deus. Volte a orar, volte a ler a sua Bíblia, volte a ser profundo com o Senhor. Sai de pornografia, sai de imoralidade, sai de coisas e ambientes que te levam a viver uma vida mergulhada em pecados. Deixa eu te falar uma coisa, cara. Se você não muda hoje, amanhã não muda também. O que tem que fazer, faz agora. Faz agora. Uma vez perguntaram assim, pastor, quem nós seríamos se nós vivêssemos no tempo de Jesus? Eu falei, seríamos como somos exatamente agora. Se você é incrédulo agora, lá você seria incrédulo também. Se você é um rebelde agora, lá você seria rebelde também. Se você é um desobediente agora, lá seria desobediente também. Mas se você é santo agora, lá seria santo também. Se você ama Jesus aqui, lá você amaria também. Sabe, meus amigos, a gente precisa acordar para essa realidade. A mensagem pode ser antiga, mas o tema é muito atual. Jesus está voltando, meus amigos. Você pode ficar de pé, fechar os seus olhos.